Como diria a Clef, voltamos à nossa atividade aqui e à nossa revisão da nossa aula. Então, vamos fazer essa revisão rapidinho aqui da aula. Olhem na tela para vocês, aula 31.2, nós vamos fazer aqui a revisão dela e vamos partir para a atividade. Os conflitos árabe-israelense. É hora da revisão, porque nós estamos falando de quê? Da criação do Estado de Israel. Professor, que bandeira é essa daqui que eu vi aqui nas manifestações? Gente, isso daqui é a bandeira do Estado de Israel, a bandeira judaica. Mas, professor, por que a bandeira judaica estava numa manifestação que tinha um monte de cristão? Aí eu não sei, porque os judeus não acreditam em Cristo como Messias, tá? Só para tirar essa dúvida de vocês. O fim da guerra é a morte de cerca de 6 milhões de judeus pelo nazista. Então, há necessidade de se criar um Estado independente. Aí é que nós vamos ter em 1947, precisamente dia 29 de novembro de 47, a criação de um Estado judaico na Palestina. Os palestinos estavam lá bem tranquilos, de uma hora para outra alguém bateu na porta dele e disse, olha, nós vamos criar um Estado judaico aqui. Vocês aceitam? Não, a gente não aceita não. Eu disse, mas eu só queria saber se vocês não aceitavam. A opinião de vocês não vale nada. Vai ser criado e pronto. O líder judeu, David Ben Gurion, vai proclamar a criação do Estado de Israel. Ou seja, o Estado judaico já tem o nome, Estado de Israel. Aí nós estamos no ano de 1948. Uma série de conflitos entre os árabes e israelenses, então, vão voltar à tona a partir deste momento. A partir de 1947, 48, esses conflitos eles vão se intensificar. Por quê? Porque os palestinos, assim mesmo como os israelenses, os palestinos também lutavam por uma terra, lutavam pelo reconhecimento de uma nação. Houve um confronto armado contra grupos palestinos para expandir território israelense, expulsando os árabes da região. Então esses palestinos vão ser expulsos. Nós temos vários países árabes que faziam fronteiras e eles vão se refugiar nesses países. A decisão da ONU de 47 também previa a fundação do Estado Árabe Palestino. Só que teve? Não teve esse acordo. A ONU não cumpriu com sua palavra. E com isso milhares de palestinos espalharam-se pelos países árabes vizinhos e outras nações do mundo. Aí nós temos aí, em 1964, a fundação da Organização para a Libertação da Palestina. Nós temos a OLP. Aqui nós estamos vendo o presidente norte-americano intermediando um acordo de paz, que nós vamos ter aqui o acordo de Oslo. O mediador foi justamente Bill Clinton. Yasser Arafat e o primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin assinaram um primeiro acordo de paz. Então, Arafat também começou a se movimentar, vai buscar apoio internacional para que o mundo se sensibilize e apoie a criação do Estado palestino, assim mesmo como tinha apoiado a criação do Estado israelense. Nós vamos ter posteriormente a criação dessa Autoridade Nacional Palestina, ANP. Então é criado, a partir desse acordo de Oslo, essa Autoridade Nacional Palestina. A ANP vai ser instituída, vai ser uma instituição estatal, ou seja, vai ser controlado pelo Estado, aonde nós vai ter que governar essa região da faixa de Gaza e da Cisjordânia, faixa de Gaza, que foram os pedaços de terra que sobraram para os palestinos. Aí os palestinos vão se levantar. A intifada vem sendo duramente combatida pelos israelenses. Até hoje nós temos esse conflito. E esse conflito de dois povos que são irmãos, gente. Povos que vêm da mesma descendência. São descendentes dos filhos de Abraão, lá do Antigo Testamento. Povos que brigam até hoje, se matam até hoje pelo direito à terra.
Faça atividade que a gente já volta fazendo a correção. Fácil, não estava? Tranquilidade da atividade. Atividade fácil para fazer, tranquila para fazer, para você fixar melhor o que nós estudamos na aula. Vamos lá, na tela, a atividade aí de sala, de aula, para vocês fazerem. Na esteira da discórdia entre judeus e palestinos, nos territórios por eles disputados, está o movimento sionista. Opa, movimento... Gente, meus queridos alunos, o movimento sionista, vocês precisam entender, porque o movimento sionista ele vai estar no combate às atrocidades da Segunda Guerra Mundial, ele vai estar lá no século XIX, e ele vai estar presente até hoje na defesa do Estado de Israel. E esse movimento, apontado por muitos como um dos principais elementos relacionados com o aumento das tensões entre ambos os lados da questão. De toda forma, o sionismo não é a causa do problema em si, mas um de seus fatores históricos mais importantes. Muito interessante, olha, vocês entenderem esse movimento sionista. O movimento sionista aí, essa junção desse povo judeu que estava espalhado pelo mundo. Entende-se por sionismo. O que é o sionismo? O que nós podemos entender como sionismo? A intenção preeminente dos povos árabes de tentar erradicar os judeus do Oriente Médio, é isso que é o movimento sionista? Ou seria a crença religiosa de que judeus e muçulmanos são povos excludentes e que jamais estarão em paz? É isso que é o movimento sionista? Ou o movimento sionista é a busca dos judeus pela terra prometida nos arredores de Jerusalém, com a consequente criação do Estado-nação? Ou o movimento de resistência dos judeus frente à constante ameaça árabes promovida por todo o mundo? Ou a busca dos palestinos pela terra prometida nos arredores de Jerusalém, com a consequente criação do Estado-nação? Movimento sionista. Para entender o movimento sionista, nós vamos novamente lá na Bíblia do Antigo Testamento. Nós vamos lá, não é nem no Antigo Testamento, vai estar mais relacionado ao Novo Testamento, porque nós estamos no ano 70 depois de Cristo. Vamos até sair um pouco da Bíblia e vamos para a história mesmo. Ano 70 depois de Cristo. O Império Romano expulsa os judeus que estavam ali naquela região, judeus que vinham lutando ao longo do tempo. Só é olhar Jesus quando nasceu, Jesus era judeu, morreu judeu. Jesus não morreu cristão, Jesus morreu judeu, seus seguidores que criaram o cristianismo. Então, o povo judeu que ficava ali naquela região, ele vai ser expulso, vai ser chamado de diáspora. Espalha pelo mundo aí, dispersa pelo mundo, diáspora. E esse povo, ele começa nesse movimento sionista que eles queriam fazer uma união em um Estado-nação. Então o povo judeu se junta para fazer um Estado-nação. E com isso, nasce o Estado de Israel. Na tela para vocês, para a gente ver qual é a resposta correta. Na tela, justamente a letra C. A busca dos judeus pela terra prometida nos arredores de Jerusalém, com a consequente criação do Estado-nação. Vamos para a segunda. A segunda, ela fala o seguinte: entre os vários elementos ocorridos no conflito entre Israel e Palestina, citam-se duas das guerras árabes israelenses. A Guerra dos 6 Dias, de 1967, e a Guerra do Yom Kippur, de 1973. Tá? Então, 6 anos depois, nós vamos ter uma segunda guerra. Esses conflitos representam, respectivamente, o que representam? A anexação por parte de Israel de vários territórios de países árabes circundantes e a posterior tentativa desses países de reaver suas áreas? Seria a letra A. O ataque deliberado dos palestinos contra os territórios israelenses
e a intervenção militar estadunidense na região? Seria essa letra B? A resposta militar da Liga Árabe à criação do Estado de Israel pela ONU e a ofensiva militar israelense para retomar sua soberania territorial? Ou o combate inicial realizado entre Israel e Egito pelo canal de Suez e a tentativa dos palestinos de agruparem para si a posse desse estratégico ponto de disputa? Ou a expansão judaica da Europa e a tomada da faixa de Gaza pelos palestinos? De que nós estamos falando? Pessoal, houve ali um momento que Israel não queria só aquela região que eles já estavam. Eles queriam anexar outros territórios, eles alegavam também a questão de segurança, queriam anexar outros territórios que pertenciam a países árabes que ficavam ao redor ali. E começou a Guerra dos 6 Dias. Uma guerra rápida, e eles conseguem dominar esses territórios. Só que 6 anos depois, houve uma tentativa de contragolpe, de pegar de volta essas terras. Só que eles não conseguem. Foi justamente essa guerra de Yom Kippur. Eles não conseguem, em 1973, retomar essa região que eles já tinham perdido. Então foram 2 grandes guerras acontecidas nesse período. Na tela para vocês, para a gente ver que a resposta correta é justamente a letra A. A anexação de parte de Israel de vários territórios de países árabes circundantes, ou seja, que fazem fronteira ali. E posteriormente, isso nós estamos falando da Guerra dos 6 Dias, posteriormente nós temos a Guerra de Yom Kippur, que era a tentativa desses países de reaver as suas áreas. Perderam as 2 para Israel. Vamos para o Enem? Vamos lá? A questão agora é do Enem de 2011. Olha aí, ele fala o seguinte. Em discurso proferido em 20 de maio de 2011, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pronunciou-se sobre as negociações relativas ao conflito entre Palestina e israelense, propondo o retorno à configuração territorial anterior à Guerra dos 6 Dias, ocorrida em 1967. Sobre o contexto relacionado ao conflito mencionado, é correto afirmar que, olha o Barack Obama tentando colocar mais lenha na fogueira, gente. A criação do Estado de Israel em 1948 marcou o início de um período de instabilidade no Oriente Médio, pois significou o confisco de territórios do Estado da Palestina, que existiu até então, e desagradou o mundo árabe? Ou seria a letra B? A Guerra dos 6 Dias insere-se no contexto de outras disputas entre árabes e israelenses, por causa das reservas de petróleo localizadas naquela região do Oriente Médio? Ou seria essa letra C, que fala a Guerra dos 6 Dias significou ampliação territorial de Israel, com anexação de territórios, justificada pelos israelenses como medida preventiva para garantir sua segurança contra as ações árabes? Ou letra D, o discurso de Obama representa a postura tradicional da diplomacia norte-americana, que defende a existência do Estado de Israel e da Palestina, e diverge da diplomacia europeia, que condena a existência de 2 Estados? Ou letra I? Obama mostrou a diplomacia norte-americana, que defende a transferência do Estado de Israel e da Palestina para a América, assim amenizar o conflito? Meus queridos, nós já vimos, nas explicações anteriores, que a Guerra dos 6 Dias, ela vai servir para ampliação do Estado de Israel.
E essa ampliação do Estado de Israel, para eles conseguirem, para que o mundo não condenasse, eles colocaram ela como justificativa. Qual foi a justificativa que eles colocaram? Olha, nós precisamos fazer uma ocupação preventiva para que esses países não se juntem e queiram tomar de volta para os árabes essa região. Por quê? O povo que estava ali na Palestina, o povo árabe, poderia ter apoio de outros países árabes e criar uma grande guerra santa ali naquela região. E eles fizeram essa ocupação. Então o discurso do Barack Obama seria para que, já que não houve essa possibilidade, que devolva as terras aos países de origem que foram tomados após a Guerra dos 6 Dias. Por isso que a resposta correta é, na tela, justamente a letra C. A Guerra dos 6 Dias significou ampliação territorial de Israel, com anexação do território, justificado pelos israelenses como medida preventiva para garantir a segurança contra as ações árabes. Meus queridos alunos, aqui fica como resposta livre, mas eu estou pedindo aqui uma resposta de forma resumida. A letra A, ela diz assim, qual o significado da sigla OLP? Qual o seu principal líder e o que ele buscava junto à ONU? Então, vocês vão lá no texto, dê uma lida lá, o que nós falamos, e responda essa letra A. E a letra B diz o seguinte, qual o significado da sigla ANP? Quando foi criada e que consiste? Pessoal, essa fica fácil. Por quê? A OLP, que era Organização para a Libertação da Palestina, ela vai ser fundada em 1964. E teve Yasser Arafat como um dos seus mais destacados líderes e buscava apoio internacional para quê? Para a criação do Estado palestino. Então, a OLP, ela tem essa função. Foi criado o Estado de Israel, mas estava na cláusula que seria também criado um Estado palestino. Yasser Arafat, ele faz toda essa articulação para que se crie um Estado palestino e a região deixe de ser conflituosa. Que seja um país independente, pequeno, mas que seja independente. E o Yasser Arafat ele vai querer, vai buscar na diplomacia a criação do Estado palestino. E a letra P fala sobre a ANP. Olhem na tela para vocês. ANP, Autoridade Nacional Palestina. Foi criada após o Acordo de Oslo, lembra daquele que o presidente norte-americano intermediou? E é uma instituição estatal que governaria o território sob controle palestino, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Iria fazer esse controle. Meus queridos alunos, chegamos ao final de nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido melhor como é que se deu esse processo de criação do Estado de Israel. Qual o motivo da criação do Estado de Israel? E o que a criação do Estado de Israel pôde trazer de conflitos ao longo dessa história? Conflito esse existente até hoje. O Estado de Israel tenta também se formar como Estado forte, mas ele ainda tem esse calo histórico, porque o povo palestino também quer direito à sua terra que foi tomada. E eles dizem, temos direito também à nossa nação. Por hoje é só, até uma próxima aula.